Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui com a gente. Hoje o foco é o XPM-MOS, o XML11. A gente recebeu os relatórios de junho e julho de 2025. E a ideia é, destrinchar esses números, né? Principalmente os de junho. Exatamente. Vamos pegar os dados de junho, comparar com o que vimos em maio e também olhar o ano anterior para entender bem a trajetória do fundo, desde dividendos até o que o gestor está pensando. Ótimo. Então, começando pelo que mais interessa para o cotista, talvez, o rendimento. Em julho, eles anunciaram 0,92 por cota. Isso é referente ao resultado de junho, né? Isso mesmo, 0,92 e olha, foi exatamente o mesmo valor do mês anterior, que era referente a maio. Ah, então manteve a consistência. Isso é bom, sinaliza uma certa estabilidade, eu imagino. Sim, com certeza. Mostra que a geração de caixa ali tá recorrente. E sobre o dividend yield mensal. O relatório não traz esse cálculo pronto, mas com o dividendo igual, a gente pode inferir que ficou estável também, dependendo da cotação, claro. Perfeito, é por aí mesmo. Agora, vamos para o PVP. Ver como o mercado está olhando para o valor do fundo. Vamos. No fim de julho, usando o VP de junho, essa relação estava em 0,88, pegando a cota de 101,79 e dividindo pelo VP de 115,57. Certo. E se a gente compara com o mês anterior, fim de junho, o PVP era tipo 0,89. Era R$ 104,15 da cota sobre um VP de 117,40, que era o de maio. Então teve uma quedinha leve. O desconto da cota no mercado aumentou um pouquinho em julho. Exato. Pode ser só volatilidade normal ou talvez um pouco mais de cautela do pessoal. Entendi. Bom, e a operação mesmo, lá nos shoppings? Como foram as vendas por metro quadrado em junho? Olha, em junho ficou em R$ 1.611. O interessante é que isso é 6% a mais que junho do ano passado. Ah, um crescimento anual bom. Sim, mas foi menor que maio. Em maio tinha sido R$ 1.690. Puxa, então cresceu na base anual, mas caiu na comparação com o mês anterior? Uma dinâmica meio mista, né? Exato. Pode ser sazonalidade, Dia das Mães e maio ajuda, né? Ou talvez o ritmo tenha dado uma esfriada mesmo. Faz sentido. E a ocupação? Vi que a vacância subiu um tiquinho. Subiu. Foi de 4,0% em maio para 4,3% em junho. Não é nada alarmante, mas é um ponto para ficar de olho. Ok, mas aí vem uma notícia boa, né? A inadimplência. Nossa, essa foi excelente. Caiu de 1,4% em maio para só 0,1% em junho. Uma queda brutal. Uau, 0,1% é muito baixo. Isso ajuda muito o caixa, imagino. Demais. Impacta direto o dinheiro que entra dos lojistas. Mostra melhora na saúde financeira deles ou na cobrança, talvez ambos. Ótimo ponto. E o NOI caixa por metro quadrado, que é aquela medida de geração de receita operacional líquida? Esse também veio forte. R$ 133 em junho. Foi um salto de quase 17%. 16,8% para ser exato, contra junho de 2024. E ficou acima de maio também, que foi R$ 130. Legal, mostrando eficiência na gestão ali dos ativos. E o fluxo de veículos? Mais gente circulando. Sim, cresceu 11,7% em junho contra o ano passado. Bem mais que o crescimento de maio, que tinha sido só 2,8%. Interessante essa aceleração no fluxo. Mas, por outro lado, o SSS e o SSR não acompanharam, né? Vendas e aluguéis nas mesmas lojas. Pois é, esses aí mostraram a desaceleração forte. O SSS de vendas cresceu só 1,7% em junho contra junho de 2024. E em maio, tinha sido 9,6%. Nossa, que diferença! E o SSR de aluguéis foi na mesma linha, plus 1,4% em junho contra plus 4% em maio. Isso pode ter a ver com o cenário mais difícil para repassar preço ou o efeito do IGPM negativo que o gestor mencionou. Entendi. Bom, saindo um pouco da operação e olhando o financeiro do fundo em junho, quanto entrou e quanto saiu de dividendo? Então, o resultado financeiro gerado em junho foi 48,1 milhões. Só que a distribuição, como a gente falou, foi de 52 milhões, para dar os 92 centavos por cota. Ah, então distribuíram mais do que geraram no mês. Usaram a reserva. Exatamente, a reserva de resultados acumulados caiu. Era 0,93 por cota no fim de maio e fechou junho em 0,77 por cota.
É normal fazer isso, mas consome um pouco daquela gordurinha, né? Certo. E a dívida? Como está a alavancagem do fundo? A alavancagem, que eles medem como obrigações sobre o patrimônio líquido, ficou em 25,9%. Esse dado é de abril, mas foi reportado nos dois relatórios, de junho e julho. E esse nível é considerado ok? Sim, está até um pouco abaixo da média histórica do fundo desde 2021, que é 26,5%. O gestor considera saudável. Dá uma margem, né? E o patrimônio líquido em si? Ele mudou de maio para junho? Mudou um pouco, caiu de 6,65 bilhões em maio para 6,55 bilhões em junho. Isso fez o valor patrimonial por cota cair também, de R$ 117,40 para R$ 115,57. Entendi. Essa queda no VP explica parte da mudança no PVP também? Exato, tá tudo conectado. Ok, então para a gente resumir junho, o que fica de mais importante? Pontos positivos e negativos. Bom, de positivo. A queda forte da inadimplência, sem dúvida. O crescimento robusto do NOI por metro quadrado e do fluxo de veículos na comparação anual. E, claro, a manutenção do dividendo em R$ 0,92. E de atenção. Pontos de atenção seriam a queda nas vendas por metro quadrado em relação a maio, a desaceleração bem forte do SSS e SSR, aquele leve aumento da vacância e a gestão das obrigações financeiras que vem pela frente. E o que o gestor comentou sobre isso tudo no relatório mais recente, o de julho? Ele destacou que o desempenho operacional foi positivo, mesmo com o cenário macro mais difícil, né? Citou o impacto do GPM negativo nos aluguéis, falou de eventos importantes como o recebimento de um LOI garantido da SIM e a conversão de um CRI que vai impactar resultados futuros. E sobre as dívidas futuras, 2025 tem vencimentos, né? Sim, ele reiterou as estratégias. Podem vender ativos, talvez fazer uma emissão de cotas, se o preço melhorar, porque com PVP abaixo de 1 fica complicado, ou até buscar mais dívida, uma nova alavancagem. Entendi as opções. Para fechar, algum outro dado relevante que chamou a atenção? Olha, o número de cotistas continua crescendo. Passou de 608 mil em julho. Mostra que o fundo continua atraindo interesse. Legal. Por outro lado, a liquidez na bolsa, o volume negociado por dia caiu bastante em julho comparado a junho. Caiu quase 24%. Foi para 9,2 milhões por dia. Menos negociação. É algo para observar. E o portfólio continua grande, né? Sim, 26 shoppings, bem diversificado. Perfeito. Uma análise bem completa, mostrando vários ângulos do XPML11 nesse período. Muitos números, mas que contam uma história. Com certeza. E fica aquela questão no ar, né? Como a gestão vai equilibrar essa operação que mostra pontos fortes como o NOI e a inadimplência controlada, mas com desafios no crescimento orgânico e essas necessidades financeiras no horizonte. Verdade. A estratégia para lidar com as dívidas vai ser chave. Se vão vender ativos, esperar o mercado para emitir, acompanhar isso vai ser crucial. Exatamente. É o ponto para ficar de olho nos próximos meses. Excelente. Acho que cobrimos bem os pontos principais. Com isso, a gente encerra a nossa análise de hoje. Até a próxima!